Olá, eu sou Paula Rafaela e unida ao meu grupo nós vamos falar sobre os principais tipos de investimentos. Nosso trabalho foi dividido em 3 tópicos centrais. Número 1. Moedas digitais, ações e fundos de índice. Boa tarde a todos, meu nome é Anne Carolina e agora eu vou falar sobre moeda digital e ações. O que elas são, vantagens e desvantagens e grau de risco. Moeda digital é qualquer moeda, dinheiro ou ativo semelhante a dinheiro que é principalmente gerenciado, armazenado ou trocado em sistemas de computador digital, principalmente na internet. Diferente do mundo real, esse dinheiro eletrônico não é atrelado a nenhuma entidade governamental ou autoridade central. Algumas desvantagens. A moeda digital é instável. Hoje ela vale uma coisa e amanhã outra, e ela tem o risco de falhas na segurança e ser usada para coisas ilícitas como lavagem de dinheiro. Entre as vantagens está baixo número de transações e a falta de um governo que controle o funcionamento do dinheiro. As moedas digitais estão sujeitas ao mesmo risco de outros dados virtuais. Se forem perdidos ou corrompidos, deixam de existir. Além disso, a volatilidade é muito alta, já que há uma restrita quantidade de moedas e a utilização dela ainda é limitada, o que deixa um risco ainda maior de investir valores altos nesse tipo de mercado. Outro risco é que as moedas digitais não existem no mundo real, já que são códigos matemáticos. Isso quer dizer que não existe nada que realmente comprove o valor delas. Ações são títulos que representam uma fração do valor das companhias ou sociedades anônimas, ou seja, uma ação é como se fosse um pedaço de uma empresa. As ações de uma empresa são comercializadas na bolsa de valores, um mercado onde são negociados títulos emitidos por companhias de capital aberto e outros ativos. Vantagens e desvantagens. Por estarmos em um momento de taxa Selic baixa, o investimento em renda variável que possibilita um ganho maior do que a renda fixa. Além disso, para comprar e vender ações, é simples e exige apenas uma conta em corretora de valores com home broker para efetuar as negociações. Por ser um investimento que não é previsível, ao mesmo tempo que pode render muito, também pode sofrer grandes quedas motivadas por incertezas políticas e econômicas principalmente. Isso significa que é preciso ter um perfil moderado e agressivo para poder tolerar as oscilações que o preço pode sofrer. Há sempre riscos quando se investe em ações, e esses riscos podem ser classificados em sistemáticos e específicos. Os riscos da empresa quando as ações vão a zero é um risco específico que afeta a empresa individualmente. Quando ocorre um evento em que o risco da empresa deixa de ser um risco para virar um fato, as ações podem perder a totalidade do valor e investir pode ter uma perda total de seu investimento. Há também o risco de mercado, que acontece quando os preços das ações flutuam, e às vezes esses preços caem bastante e por períodos longos, podendo levar muito tempo para recuperar seu valor anterior, e ainda assim às vezes nunca recuperam. Há também outros riscos, como o risco de juros, o risco cambial, o risco inflação e o risco país. Oi, eu sou a Bianca Pereira e eu vou falar do fundo de índice e do fundo de investimento imobiliário. Os ETFs, ou fundo de índice, são fundos negociados na bolsa de valores. Esse tipo de investimento reúne recursos de participantes para serem investidos com base em índices. O que significa que um fundo de índice é um produto financeiro que vai buscar replicar a carteira de um determinado índice de mercado, como uma estratégia de gestão. Esse tipo de investimento tem como vantagens a praticidade, porque não é necessário analisar os tipos de índices ou realizar comparações, porque o próprio fundo vai fazer isso. A diversificação também é uma vantagem, porque esse fundo aplica em diversos fatores. O baixo custo e a transparência também são vantagens, já que é possível acompanhar os movimentos o tempo todo por eles serem negociados em bolsa de valores. De desvantagens, há a liquidez, porque os ETFs possuem menos liquidez do que outros ativos, e também a tributação é uma desvantagem, que é de 15% sobre o ganho de capital. Além disso tudo, os ETFs de renda variável estão sujeitos aos mesmos riscos das operações com ações. E no caso dos ETFs de renda fixa, o risco está relacionado à variação de preço dos títulos que compõem o índice de referência. Sobre o fundo de investimento imobiliário, ele funciona como outros fundos de investimento, reúne pessoas interessadas em investir e tem gestores responsáveis por controlar e gerenciar para onde os valores vão. A principal vantagem desse tipo de investimento é a possibilidade de valorização das cotas desses fundos e a facilidade que eles oferecem a todos os investidores. O baixo custo do investimento também é um fator decisivo e uma das grandes vantagens, mas há uma desvantagem importante, que é a sua liquidez, que costuma ser mais baixa que outros investimentos semelhantes, o que pode fazer dos fundos imobiliários um investimento mais arriscado. Há 6 riscos mais comuns nesse tipo de investimento. O risco de mercado, que é o mais comum entre todos,
envolve as variações de preço e a possibilidade de desvalorização, o risco de liquidez, que acontece quando o investidor quer vender as cotas que possui no mercado, mas pode não haver pessoas querendo comprar, o risco de vacância e inadimplência, que ocorre quando o imóvel apresenta dificuldade para encontrar locatários e a receita vinda dos aluguéis pode acabar sendo comprometida, o risco de crédito, que se refere às dívidas adquiridas pelo fundo de investimento por meio de diversos ativos usados para financiar os empreendimentos do fundo, o risco físico, que são enchentes, incêndios, desabamentos, acidentes, esses imprevistos, e os riscos jurídicos, que acontecem quando o imóvel tem pendências com a justiça e é adquirido pelo fundo. Então, a quantidade de risco é alta quando se investe em fundos imobiliários e, por isso mesmo, é importante avaliar tudo e todos os aspectos do fundo antes de investir. Número 2. Ouro, LCI, LCA e debentures. Eu sou a Mayra e eu vou falar sobre o ouro e o LCA. O ouro. O ouro é um elemento químico metálico e precioso valorizado pelo mercado, que pode ser utilizado como dinheiro na forma de moedas. O processo para investir em ouro é basicamente o seguinte: o ouro é refinado, transformado em barras, lacrado e garantido com um código e certificado, em uma fundidora credenciada pela B3. Entre as opções de investimentos temos a de ouro físico, onde se compra ouro em distribuidores especializados, de onde se adquire barras ou moedas, aguardando então a valorização do metal no mercado. A de ETFs, onde se investe através do Golden Eleven, que pode ser cotado na B3. Trata-se de um ETF que tenta acompanhar o preço do ouro em dólar, usando o índice Ceres Gold Trust. O de contratos futuros, que são acordos de compra de ouro com preço prefixado. Assim, na data de vencimento, o comprador recebe a quantidade acordada e arca com o valor estipulado em contrato. Na B3, é possível adquirir esse ativo pelo código de negociação. O de contratos à vista, onde com pagamento à vista se é possível negociar frações do contrato. O de fundo de investimento em ouro, que corresponde a um patrimônio investido direto ou indiretamente em ouro, que é dividido entre os cotistas. Nele, o gestor precisa manter carteiras compostas por investimentos relacionados ao metal. Os de BRDs, onde a Bolsa de Valores negocia os BRDs que podem ser comprados no próprio home broker. O LCA. O LCA, também conhecido como letras de crédito imobiliário, podem ser descritos como investimento em renda fixa, oferecidos por bancos e corretores de investimentos cuja principal característica é a isenção de imposto de renda para a pessoa física. Quando uma pessoa investe em um LCA, está fornecendo recursos para que o banco forneça crédito para produtores agrícolas. A instituição, então, usa o dinheiro para oferecer linhas de crédito para o agronegócio, e o investidor recebe o valor da aplicação com correção de juros após um determinado tempo. Os investimentos nesse modelo podem ser adquiridos por meio de bancos ou corretoras habilitadas para comercializar esse título. Já os riscos ao investir em um LCA costumam ser baixos, afinal se trata de uma aplicação de renda, ou seja, não está sujeita aos riscos de mercado. O risco mais sensível de uma LCA está apenas em investir em uma instituição que apresenta uma baixa nota no índice Basileia, índice que avalia a capacidade de um banco ou corretora de pagar sua aplicação. Entre as vantagens do LCA podemos citar isenção de imposto de renda IOF para a pessoa física, baixo risco para o investidor, rentabilidade maior que a poupança, garantia do fundo garantidor de crédito e baixa incidência de taxas. Olá, meu nome é Pedro Gomes e eu vou falar de forma bem breve sobre letra de crédito imobiliário e debentures. Primeiro, sobre letra de crédito imobiliário, de forma bem resumida, ela trata de uma renda fixada para o financiamento do mercado imobiliário. Suas vantagens consistem em isenção do IR, garantia pelo FGC e rentabilidade favorável. Aí as suas desvantagens estão em restrição de liquidez, prazo de resgate e aplicação mínima. Os riscos nesse tipo de investimento é que o investidor abre mão de sua posse para emprestar para um terceiro, em troca de um retorno. E caso o terceiro que esteja financiando não arque os custos, o prejuízo será tanto para a empresa como para o investidor. Sobre as debentures, se trata de um título de dívida emitido por empresas que oferecem direito de crédito ao investidor. Suas vantagens são rendimento acima da média, retorno elevado ao investidor, diversidade de títulos, e suas desvantagens estão em riscos de crédito e mais chances de perda do que ganhos, porque é um negócio de alto risco. E seus riscos são, se esteja envolvido numa intervenção, a empresa pode estar envolvida em intervenção no processo de insolvência ou pedido de falência, e vale ressaltar que não há proteção e garantias conforme o título. Número 3 e último, CDB, IRDB, caderneta de poupança, títulos públicos e fundos de investimento. Títulos públicos. O que são títulos públicos? Os títulos públicos são ativos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional, para que o governo possa financiar suas atividades. Em troca, ele paga uma remuneração aos seus investidores. Na prática, funciona como um empréstimo para a União. Vantagens de investir em títulos públicos. Diversificação.
Como existem diversas alternativas de prazo de vencimento, fluxos de pagamento, produtos e etc., logo você poderá diversificar seu portfólio de acordo com seus objetivos financeiros. Simplicidade. Aplicar nos títulos públicos é muito simples. Após abrir a conta na corretora de valores, você poderá acessar pelo aplicativo ou site. Também é possível fazer os investimentos entrando em contato com a mesa da instituição. Segurança. Como os títulos públicos são garantidos pelo Tesouro Nacional, isso equivale a dizer que, se o governo tem o dever de Isso equivale a dizer que o governo tem o dever de pagar seus credores. Riscos. Apesar dos títulos públicos serem uma das alternativas mais seguras do país, pode haver riscos de liquidez devido às oscilações da economia. Fundos de investimento. Um fundo de investimento é formado por uma carteira de ativos financeiros. Ele é oferecido por administradoras que disponibilizam cotas para a captação de recursos. Basicamente, funciona como um condomínio, onde cada integrante adquire uma cota, o equivalente a um apartamento, paga uma mensalidade para a administração e segue algumas regras pré-estabelecidas. O fundo imobiliário, já falado aqui, é um tipo de fundo de investimento. Vantagens. Gestão profissional de portfólio. Os gestores profissionais tomam as decisões de investimento e também lidam com as burocracias para os investidores. Diversificação dos investimentos. Além de dar ao investidor a possibilidade de investir em produtos com valor mínimo, existe um porte alto e a possibilidade de expor seu patrimônio a outros mercados. Desvantagens. Taxa de administração. Para remunerar os administradores, os gestores de fundo, é cobrada uma taxa de administração. Regras de tributação própria. Os fundos de investimento também contam com regras de tributação própria, como cotas para fundos multimercados cambiais de renda fixa. Olá, meu nome é Maria Rita e eu vou falar um pouco sobre o CDB e o RDB e também sobre a caderneta de poupança. Primeiramente, o CDB e o RDB são títulos de renda fixa, representativos de depósito a prazo, ferramenta de captação de recursos para bancos. Vou falar um pouco sobre a diferença entre eles dois, entre o CDB e o RDB. O CDB, certificado de depósito bancário, podem ser negociados antes do vencimento. Porém, negociar o título antes do prazo mínimo implica em perda de parte da remuneração. Já os RDBs, recibo de depósito bancário, são inegociáveis e intransferíveis e possuem prazo mínimo, variação de 1 dia a 12 meses, assim como o CDB. Já a caderneta de poupança é um tipo de conta bancária que pode se abrir para guardar seu dinheiro e ainda ganhar um percentual sobre o valor distribuído. E as vantagens dela é que é segura e acessível para saque no dia a dia. E as desvantagens é que apenas rende juros a cada 30 dias no aniversário da poupança. Não possui benefícios tão vastos como os demais investimentos. E o rendimento da poupança é de 3,85% ao ano. Este trabalho foi realizado pela Anne Carolina, pela Bianca Pereira, pelo João Pedro Gomes, pela Mayra Alves, pela Maria Rita Gomes de Castro e por mim, Paula Rafaela. Espero que tenham gostado. Obrigado por sua atenção. Um beijo e tchau, tchau.